obrigado. Voltamos agora, 11 horas 58 minutos em São Paulo. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br e a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo, né? Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Não se esqueça também que você pode mandar suas mensagens para o WhatsApp da Rádio Conectados, que é o 11 94580 2334. Começando mais um programa Paiaiá na Conectados. E você também pode acompanhar ao vivo, né? Com transmissão pelo YouTube, acessando www.radioconectados. Não se esqueça também que você pode curtir a nossa página, a página no Facebook, que é www.facebook.com/Paiaiá na Conectados. Não se esqueça que Paiaiá na Conectados é tudo junto. Também a página, né, da Rádio Conectados, que é facebook.com/Rádio Web Conectados. Acompanhe. Para mais informações também sobre a FUNSAI, conheça a Fundação FUNSAI, Fundação Auxiliadora Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Agora, 12 horas em São Paulo. Muito obrigado a você. E aqui comigo hoje um convidado mais do que especial, né? A gente vai bater um papo aqui, digamos assim, cultural. Hoje é um papo cultural. Ele está aqui comigo, que é formado em História, né, e ex-bolsista de iniciação científica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, ex-revisor de textos e livros, colaborador de obras como Filosofia Grega Antiga e Feira de Santana e Rui Barbosa, ambas do professor Raimundo Gama. Também é ex-articulista do jornal Folha do Estado da Bahia, né? Folha do Estado da Bahia, que é um grande jornal, né? Ex-editor assistente do jornal acadêmico Ideal Magazine, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia. Ex-professor do cursinho comunitário em Feira de Santana e da Escola Particular de Ensino Médio em Guarulhos. Atualmente é funcionário público e escritor do Estado de São Paulo. Eu estou falando de Darlan Zurk. Boa tarde, Darlan, tudo bem? Boa tarde, Silvio. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado. Eu acompanhei o nascimento e o desenvolvimento do programa. Já está um ano. Já fez um ano, né? Estamos próximo de fazer o ano. É um bebê. Já é um bebê. E é uma satisfação acompanhar o seu trabalho. O programa é excelente, os melhores aqui da Rádio Conectados. Não é opinião de amigo, é fato. Quero aproveitar e elogiar a Fundação, a FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que tem 120 anos. Eu lembro que você me falou da FUNSAI. Tinha 120 anos, eu nem imaginei que fosse um exagero, mas é de fato, 120 anos, criou a rádio em 2011, né? Isso. 2011, uma rádio online excelente. Quero parabenizar o trabalho da Fundação, o trabalho do coordenador Rafael, o trabalho de Kleber Kleber Cunha, né? Ficava aqui aos sábados, que eu já vinha outra vez, a equipe inteira, a equipe que faz a arte dos cartazes. Exatamente. Excelente. Olha, incrível. As instalações são maravilhosas. E agora, ao sábado, nós temos aqui o nosso Gustavo Bueno, aqui eu sou grato e também, conheci agora há pouco, um prazer. E obrigado pelo convite, pelo espaço. Vamos falar um pouco de cultura, literatura, um pouco de tudo. Primeiro, a minha primeira pergunta é o seguinte, de certa forma também deve ser uma curiosidade de muitos ouvintes, Zurk, de onde vem aí o Zurk, Darlan Zurk? O Zurk é uma inversão do meu sobrenome Cruz, que é na verdade Darlan Oliveira Cruz. E quando eu comecei antes de começar a escrever para jornal, escrever profissionalmente para jornal, eu pensei em adotar algum nome diferente. Podia ser o mesmo, mas aí por que não fazer um pouco diferente? E também tem uma brincadeira que é o seguinte, o apóstolo Pedro,
sem nenhuma referência com o nosso amigo Pedro. Inclusive, quero agradecer a presença dele aqui. Pedro, conterrâneo, também escreve muito bem. Claro. Tem a timidez dele em colocar, em expandir. Eu até falei, vamos transformar isso em livro, um projeto, um desafio, transformar isso em livro, enfim. E o apóstolo Pedro, um desejo, histórico, isso não está na Bíblia, mas historicamente se fala que Pedro não quis morrer igual o mestre, crucificado igual o mestre. Ele pediu para morrer de modo invertido, de ponta cabeça. Então a cruz foi invertida. Aí eu aproveitei essa alegoria para falar, e também eu vou, apesar do peso que a cruz, eu não quero que esse peso, é um peso que todos nós carregamos, cada um tem sua cruz. No caso da minha, eu só quis inverter para não rivalizar também com o mestre. Fiz algo semelhante ao que Pedro fez. Por isso que nasceu o Zurk, que é a cruz invertida. Para evitar comparações divinas. Exatamente. Agora, Darlan, você é formado em História. Tua formação foi em Feira de Santana. Você Isso. começa o teu processo lá. Mas lá você já escrevia ou professor? Conta um pouco pra gente do teu início lá. Ó, eu tinha dúvida, quando eu comecei na fase vestibular, eu tinha certeza do que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Na verdade, não saber, saber o que não quer já é um grande avanço, já é um grande passo na fase de vestibular, porque são muitas dúvidas. E aí, por exemplo, a área de saúde, que é a área da minha mãe, eu sabia que eu não trilharia esse caminho, porque eu não gosto, não me identifico, eu tenho um pavor a ver feridas. Não exatamente sangue, mas certas coisas. Eu fico. Tenho um pavor imenso. Eu falo, essa área de saúde não é minha. Daí fui estudando, ver qual seria a minha área. Uma área que eu tinha muito interesse era jornalismo. Mas depois me desencantei com o jornalismo porque eu percebi que eu não tinha vocação para ser repórter, e sim colunista. Sim. E para ser colunista de jornal, não precisa ser formado de jornalismo. Até porque os jornais até desejam que outros profissionais de outras áreas, trabalhem para o jornal para enriquecer, para que os textos saiam de modo eclético, leitores diferentes, enfim. Aí fiz história, comecei história na UFES, tenho uma grande vocação para ser professor, amo a profissão, então esse é o caminho. E daí, em contato com até esse professor que você citou, o professor Gama, que foi um excelente professor de filosofia, quero mandar um abraço para ele. Raimundo Gama, né? O professor Raimundo Gama, que é jornalista, era professor de filosofia na UFES, uma grande influência em minha vida. Ele é quem te dá um empurrão, assim? Exatamente. Professor Gama que me aproximou das redações dos jornais em feira, e eu tinha esse desejo, até por influência também dos meus gurus, que é Paulo Francis. Daí resolvi escrever para jornal, era um grande sonho. Aí comecei a escrever na Folha do Estado da Bahia, que é o maior jornal de Feira de Santana, e um outro jornal que soube recentemente que não tem mais a versão impressa, que é a Tribuna Feirense, que tinha um excelente caderno de cultura. Bem conhecido, né? E envolvia muitos colegas meus da UFES, colunistas, articulistas, resenhistas. Tinha um caderno cultural, inclusive. Era uma efervescência cultural considerável. E daí comecei a escrever para jornal, aí já de modo profissional. Eu já fazia jornal de colégio. No colégio eu comecei o primeiro jornal, eu tinha minha equipe de colunistas lá, tinha redatores, poetas escreviam, como o poeta Jarbas, um abraço para ele. E daí, para escrever profissionalmente, foi esse passo lá em Feira de Santana. Comecei a escrever também no site Rio Grande do Sul, na época. Aí não parei mais. Só após a formatura que eu resolvi dar uma pausa para higienizar, para ver outros projetos, enfim. Aí dei essa pausa. Você citou aí o Paulo Francis, né? Sim. Paulo Francis. A tua ligação, vamos citar aqui, ligação com ele já começa de lá na Bahia, a tua influência. Sim. O que você traz ainda dele, assim, em relação à tua escrita, ao teu modo, tuas opiniões? Assim? Paulo Francis foi uma influência muito grande na minha geração, na geração anterior. Fala-se que ele influenciou 3 gerações, na verdade. Desde os anos 70, quando Paulo Francis foi para Nova York, começou a escrever para a Folha de São Paulo e acompanhava. E era uma coluna imensa, porque era difícil ignorar Paulo Francis, né, nessa época, porque ele tinha uma página inteira, era uma coisa inédita, uma página inteira. Quem acompanhava jornal impresso não tinha como ignorar Paulo Francis, que era uma página inteira na Folha. E essa coluna era redistribuída para outros jornais do país. Inclusive o Jornal à Tarde, o grande Jornal à Tarde da Bahia, reproduzia a coluna.
E Paulo Francis escrevia, se não me engano, nas quartas-feiras, uma coluna de meia página. Então era um fenômeno. Era difícil ignorar Paulo Francis. Até alguns amigos meus brincam ame ou deixe-o. Não tem como ignorar. Aí essa influência de Paulo Francis em mim, não no aspecto político. Paulo Francis tem umas posições políticas, que depois até ele mudou. Não necessariamente esse aspecto que me influenciou, mas o que chama a atenção em Paulo Francis é a escrita, que é um pouco informal. Técnica de escrita, no caso. A escrita, ela lembra até um bate-papo, como estamos tendo agora. E engraçado, é um bate-papo discutindo assuntos de alto nível, filosofia. Às vezes ele se aventurava no campo da lógica, embora não tivesse tanto sucesso porque na formação dele. Chamava atenção até tem uma passagem que um jornalista, Daniel Pisa, que seria um dos discípulos dele, falou. Ele lembra que ele riu uma vez que Paulo Francis escreveu na coluna sobre a viagem do Papa, se não me engano, João Paulo II. E era mais ou menos assim a passagem. E o Papa não sossega o periquito. Quer dizer, o Papa não para. Ele discute todo tipo de tema nessa linguagem informal, brincalhona. Me influenciou muito esse tipo de escrita, o fato de ele ser colunista, esse meu apego ao jornalismo. E aí comecei a ler um amigo meu, mando um abraço também para ele, que é Gessé também da Primo, que eu conheci na época lá em Feira, que também era muito influenciado por Paulo Francis. Compramos vários livros, discutia e analisava o pensamento dele, enfim. Foi uma grande influência nesse aspecto. E que eu levei para a escrita nos jornais. Nos jornais eu também levei esse modo informal, esse modo brincalhão de escrever a temas sérios, filosofia, história, os temas que eu poderia, de alguma maneira, discutir sem superficialidade, eu levei para o jornal e esse estilo eu também carreguei. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro meu amigo João Camilo Cunha, ele que está lá em Salvador, mandando um abraço para Darlan Zurk, Gleidson Guimarães Prado também mandando um outro abraço aqui, Magno, Eli Vieira, Edna Cavalho, Jane Castro também mandando um abraço, muito obrigado, mandem suas mensagens também. Obrigado, João Camilo, aí em Salvador, acompanhando a gente. E eles deixam aqui um abraço pro escritor Darlan Zurk. Só pessoas maravilhosas você citou aí, hein? Só gente... Um abraço também, o meu abraço para todos eles. Agora, Darlan, que dúvida é essa que você tinha entre Vinícius de Moraes e Paulo Vanzolini? Rapaz, esse é uma questão complexa, porque Vinícius de Moraes, excelente poeta brasileiro. Vinícius todo mundo conhece a fama boêmia de Vinícius. E além de tudo, a capacidade de escrita incrível. Vinícius escrevia muito bem, inclusive também nesse modo, esse estilo mais informal, não era uma linguagem empolada. E Vanzolini, que é cantor também, que é músico. Sim. Só que Vanzolini tem um traço que eu acho até mais interessante que Vinícius, a parte científica. Vanzolini tem um trabalho incrível na área de zoologia. De zoologia, de botânica também, se eu não me engano. E ele consegue transitar nesses dois mundos, Vanzolini. Tanto no mundo boêmio, no caso de Vinícius, quando o mundo que Vinícius ficou, e no mundo científico. Então, com o projeto pessoal, eu ficava dividido, entre a vida boêmia e uma vida científica, um caminho de trabalhos na ciência. Inclusive era um desejo meu entre ser bombeiro, desejava ser padre, desejava ser jornalista, astrônomo, desejava tanta coisa. Você tem uma certa afinidade com a ciência, digamos assim? No caso da ciência, eu queria, no caso de ser cientista, aí tive a sorte de alguns professores me indicarem para uma bolsa. A bolsa de iniciação científica que tem bolsa de pagamento de mensalidade das universidades particulares, e tem a bolsa de iniciação científica para aqueles que vão desenvolver algum trabalho estritamente científico ou filosófico, basicamente no campo da ciência. Como no meu caso foi, eu desenvolvi um trabalho com a equipe do Centro de Documentação lá, coordenado pelo professor Cândido, que é uma sumidade na área de História das Religiões na Bahia. Um abraço para ele. Teve amigos que eu tenho amizade até hoje, no caso de Raimundo Júnior, Rai Júnior, um abraço também. E desenvolvemos lá trabalhos de levantamento de documentos, até caso de alforria, rapaz. Até caso de alforria nós consultamos, catalogamos na região de Cachoeira, que ainda tem documentos nessa área.
E até tive a felicidade depois de descobrir que uma moça está fazendo mestrado, citou esse nosso trabalho no próprio mestrado, que é sempre uma referência muito boa, é sinal de repercussão do trabalho. Porque muitos trabalhos que a gente faz não repercute. E quando repercute, a gente fica sempre feliz. Então, resumindo essa questão de Vinícius de Moraes e Paulo Vanzolini, essa divisão entre a vida boêmia, claro, eu tenho também um traço um certo traço religioso que eu achava que não tinha, depois fui desenvolvendo aos poucos. E ficamos dividindo entre a vida mundana, a vida sacra e, claro, outros objetivos na parte da ciência, desenvolver um trabalho consistente, que fique para a posteridade. A gente fica sempre com esses egos. Sim. Entre usufruir da vida e também deixar um legado. Entre a imaginação e o abismo. Exatamente, né? mais ou menos por aí. Bom, na nossa região lá nós temos o escritor Antônio Torres, que é membro Excelente, Antônio da Torres. ABL. Qual é o impacto dele, assim, em termos de influência na tua escrita? Inclusive tive contato recentemente com o Antônio Torres. Não sei se é exatamente ele que administra a página no Facebook. Talvez o filho, que é jornalista. Até conversamos rapidamente, não quis tomar muito tempo dele, porque a tietagem, quem encontra Antônio Torres, seja no Facebook ou pessoalmente, a tietagem é muito grande. Precisa. Então não quis, mas sim, com certeza, tá? Os escritos de Antônio Torres, a retratação que ele fez da própria região nos livros, conta uma história que depois que ele fez, agora me foge o título, depois que ele fez um dos livros dele, não conseguiu mais entrar na cidade. Ele estava com medo de ser linchado, porque ele retratou histórias locais, que foi na verdade um caso semelhante com o Erenilson, que Erenilson acabou retratando personagens que às vezes as pessoas não tenham gostado e tal. Não que ele ameaça de linchamento, nada disso, mas é que sempre usar essas histórias locais no livro sempre causa um impacto. Ele está falando, Erenilson, que nosso querido Darlan está citando, é o José Erenilson, que é de Nova Açores, Bahia, né? Grande escritor, só para deixar claro, assim. Está radicado em Olindina. Erenilson tem um tempão lá em Olindina, não mora em Nova Açores, com uma pequena temporada em Nova Açores, voltou para Olindina. Um grande abraço para ele, satisfação. Abraço para Antônio Torres também. Eu imagino, não sei se ele vai ouvir esse programa, mas quem sabe na repercussão aí em redes sociais chega até ele. E você se muda para São Paulo em que ano, Darlan? Eu vim em 2003 com minha tia Laide, manda um beijo. Aliás, quero aproveitar, mandar um beijo para todos eles, um abraço, familiares, os meus amigos que estejam ouvindo, todos os conterrâneos, para o povoado Melancia, não pode deixar de lembrar, o povoado Melancia, para Nova Açores. Silvio, embora Silvio não diga, mas o Paiaiá pertence a Nova Açores, a Melancia também, não há nenhum problema nisso. O Raso... a Melancia é a região metropolitana do Paiaiá. O Raso, apesar de também não gostar, pertence a Nova Açores também, embora o Raso ache que é independente, mas não, pertence a Nova Açores. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo, lembranças. Prazer aí quem estiver ouvindo, quem for pegar a gravação, enfim. O pessoal de Feira de Santana também, tenho amigos lá. Claro. Salvador, em Guarulhos, em São Paulo, enfim, espalhados aí. Quando você chega em São Paulo, qual é o teu foco? Você chega decidido a fazer o quê? Quando eu vim, eu tinha uma cabeça voltada para a iniciativa privada. Eu não via tanto com bons olhos o serviço público. Até porque que a gente acompanha de leituras, eu ouvi falar, realmente o serviço público antigamente tinha uma má fama muito grande. Só que com o tempo eu fui mudando, fui vendo que há um trabalho muito profissional do serviço público. Fiz concursos, trabalhei em iniciativa privada por um tempo e estava com esse objetivo de voltar a escrever. Só que eu precisava organizar minha vida primeiro, porque a escrita, ela em geral é gratuita. É difícil, no meu caso, boa parte das colaborações, todas as colaborações eram gratuitas. Mas tem uma vertente paga dos colunistas, mas esse é um filão que não é tão fácil de chegar lá. Os jornais pequenos, embora seja o maior de Feira, não havia essa questão. Havia pagamento, mas não para todos os colunistas.
havia mais para o quadro do próprio jornal. Os colaboradores não recebiam um pagamento. Grandes jornais até fazem. Então não poderia me sustentar por aí. Aí fui atrás de... É como tem aquela história de Raul Seixas, aquela música em que buscar a verdade do universo e pagar a prestação no fim do mês não são coisas tão fáceis de conciliar. Exatamente. E aí, por conta disso, eu resolvi procurar. E aí retomei a escrita anos depois. Retomei a escrever para sites e agora na versão livro. Exatamente. São 12 horas 18 minutos em São Paulo. Você está ouvindo o programa Paiaiana Conectados através da melhor rádio web do Brasil, a Rádio Conectados. Se você quiser participar, mande também sua pergunta para concorrer a um livro do escritor Darlan Zurk. O WhatsApp da Rádio Conectado é o 11 94580 2334. Repetindo aí para você não esquecer, é 11 94580 2334. Faça aqui também como o meu amigo Antônio Mário, lá em Salvador. Ele que diz aqui: esse garoto escritor Darlan de Albino é um orgulho. Muito obrigado por sua mensagem, Antônio Mário. Darlan, no livro Céus de Chumbo, você falou aí do povoado Melancia em Nova Açores, livro que tem sua participação. Você cita aí Melancia, Nova Açores em seu texto. De onde partiu essa ideia e qual foi a inspiração? Quando a proposta do livro apareceu, da editora Andros, excelente editora, na figura do editor Edson Rossato, mandar um abraço para ele, excelente editora. Quando surgiu a proposta da coletânea, a ideia era que todos os autores façam textos voltados para o tema da coletânea. No caso de Céus de Chumbo, que ficou uma capa incrível, de Rafael Victor, excelente, a ideia era fazer textos distópicos, ou seja, textos em que imaginam um futuro sombrio, em que em geral as máquinas dominam o mundo e os seres humanos estão subjugados. E aí eu pensei, bom, é um tema que me interessa, até por influências do cinema e de outras literaturas. Aí eu pensei, bom, vou fazer um texto, já que é um texto distópico, mas é ambientado em algum lugar. Aí fiquei com todas essas dúvidas. Até que, bom, eu vou escolher um lugar, e esse lugar vai ser Nova Açores, o povoado Melancia, a zona rural de Nova Açores. Por que não? Porque se autores da terra não colocarem esses lugares, quem vai colocar? Então fica essa obrigação de citar o local de onde eu nasci, me criei e tal, e incluir na literatura. Não há nenhum problema nisso. Aí eu acabei criando um cenário distópico, esse cenário em que as máquinas dominam, em que os seres humanos estão escravizados praticamente, e coloquei o povoado Melancia e Nova Açores no centro da história. Eu cito, na verdade, passagem, não entro em muitos detalhes, a certa altura do texto que a pessoa percebe. Até tem uns segredos do texto. Por exemplo, o personagem principal do texto, eu peguei o nome dos meus avós. Avô Manuel e meu avô Jonas Lina, misturei os nomes. Sim. Então dentro do texto tem alguns segredos. Por exemplo, o início do texto tem uma relação direta com minha data de aniversário. Então fiz... isso é muito comum, por exemplo, em videogame. Videogame tem os Easter eggs, que são segredinhos que tem no próprio jogo, que dependendo da fase destrava aquele segredo, enfim. Aí eu fiz pensando nesse mundo que as máquinas dominam, mas como centro a cidade, porque se eu não colocar, dificilmente alguém colocaria. Que legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo também, Pedro Iris Silva, ele está lá em Nova Açores mandando um abraço e acompanhando a gente. Muito obrigado por sua mensagem. Luísa Leal de Souza aqui em São Paulo também mandando sua mensagem. Antônio Matos, ele que está lá em Ribeirão Preto, mandando aqui a sua mensagem. Muito obrigado a todos vocês. Darlan, como é que é ser escritor num país onde as pessoas não têm ainda muito a cultura, o hábito de ler? Rapaz, essa pergunta não é fácil não, essa pergunta é complicada. Porque o escritor num cenário desse, ele é meio exótico, ele é uma figura exótica.
porque ele faz um trabalho que pouco repercute, ou não repercute tanto. Ele rema, de certo modo, contra a maré, mas é igual aquela história de 2 vendedores foram para a Índia. O empresário manda 2 vendedores para a Índia e um volta desolado e outro volta feliz. Aí ele questiona que está desolado. Por que você voltou assim? Ninguém usa sapato lá. Eles eram vendedores de sapato. Ninguém usa sapato, então não vamos ter sucesso. E o vendedor, o que estava feliz, deu uma versão diferente. Ele disse, vamos ficar ricos. Mas por que vamos ficar ricos? Porque nós vamos vender sapatos para todo mundo. Então a ideia do escritor, em lugar até num ambiente que não é tão lido, é criar essa cultura. Ele tem que lutar, de certo modo, para criar esse hábito. Por exemplo, depois que as pessoas souberam, estava escrevendo e teve esses lançamentos todos, tem gente que se estimula a escrever também. Ela se sente estimulada, ela se sente com vontade de ler, ela se identifica com o autor e por tabela ela quer ler aquele texto. Então é um trabalho de formiguinha. Eu até gostaria de aproveitar e te passar uma pergunta do meu amigo Pedro Cardoso da Costa, né? Pois não. Não se esqueça também que no próximo sábado, já vou deixar aqui o aviso para vocês, a gente vai tratar de um tema importante para a sociedade, para o meio ambiente, para todos em geral. Estará aqui comigo Pedro Cardoso da Costa, ele que há mais de 25 anos vem lutando aí contra a cultura da sujeira. Então não perca, no próximo sábado, às 12 horas, ao vivo aqui, Pedro Cardoso da Costa, e falando sobre a cultura da sujeira. A cultura entre aspas, entendam-se. E eu aproveito e te passo uma pergunta do meu amigo escritor, também escritor, né, colunista aí, Pedro Cardoso da Costa. O que um escritor pode fazer para que as pessoas leiam mais, para que sirva de incentivo, de interesse, para que a leitura seja mais interessante para as pessoas que não têm o hábito ainda de ler? Quero mandar um abraço para Pedro. Aliás, ele está aqui no estúdio, mas a timidez o impediu de entrar em voz. E ele até estava fugindo da câmera. Pedro é uma grande figura. Inclusive faz esse lado colunista de Pedro, lembra até o próprio Paulo Francis. A crítica social, a crítica cultural. Eu tenho um prazer de receber os textos dele e retorno. Traz um trabalho incrível a respeito da sujeira desde os anos 80. Né, Pedro? Desde os anos... Ele até pôs a mão aqui no... Engraçado, essa timidez, eu matei a minha timidez quando na primeira barreira que eu encontrei para namorar. Que a timidez realmente mata. Sim. Aí eu pensei comigo, ou eu mato a timidez, ou ela me mata. Te acaba lá. Aí não namoro nunca. Se a timidez ficar me... Aí fiz uma saga pessoal para vencer essa timidez. Bom, não era como a timidez, não deve ser igual a de Pedro. Pedro é casado, muito bem casado, tem filho e tudo mais. No meu caso, tenho que seguir essa luta para começar a namorar, enfim. Tá praticamente morta a timidez. Por enquanto você namora os livros. Não, namoro mulheres também. Né? Mas no caso da leitura, até vi uma chamada de um vídeo, que eu nem assisti ainda, mas o autor diz assim, como criar o hábito de leitura nos filhos. Aí ele fala de técnicas. Eu imagino que eu já tinha visto algo semelhante. Imagina que são técnicas de deixar material em casa, distribuído nos cômodos, para que as crianças observem. E a criança, no caso da criança, a influência na criança, ela observa muito os pais e parentes, elas copiam muito. Então, no ambiente de leitura, é bem provável, não é certo, mas é bem provável que ela desenvolva a leitura. Eu me criei num ambiente assim. Meus pais não liam tanto, mas de algum modo liam. E influência de amigos. Muitas vezes os filhos têm... A gente imagina que os filhos podem se parecer com os pais, mas muitas vezes parece mais com os amigos do que propriamente com os pais. E no ambiente desse é um trabalho também de formiguinha, porque tem que envolver escola. E, por exemplo, a criança que vê, no caso da leitura... Se ela pretende, por exemplo, ser um escritor, ela sabe que vai encontrar algumas dificuldades. Um caminho mais fácil é ser jogador de futebol. Ganha muito, muito mais, não há sombra de dúvida, mas tem que ter esse talento tanto para escrever quanto para jogar.
E no caso da criança, a influência de escola, a influência dos pais, a influência de amigos. E no país não é exatamente o que a gente encontra. Mas o primeiro seria esse trabalho de formiguinha dos pais, parentes, e deixa esse material em casa, para ver se de algum modo a criança pega gosto. Um forte chamariz para as crianças é o gibi, que inclusive foi influência minha, até vou mencionar alguns. A gente vai falar depois sobre sua participação em gibis no próximo bloco. E aí gibi é fundamental, porque gibi é muito visual, criança nesse aspecto é muito, porque tem influência também da TV, na questão visual. Claro que a TV também toma esse tempo da leitura. E no caso do adulto, o adulto que não teve esse hábito, ele mais complicado para que ele desenvolva. Mas ele pode. Eu acredito na ideia de que nós somos programáveis até um certo nível. Nós conseguimos criar hábitos que não tínhamos. Isso não é impedimento, dá para fazer isso. A menos que, agora a pessoa tem que ter um certo gosto, porque fazer a leitura sem o gosto, realmente, ou fazer qualquer outra coisa sem gostar, é muito complicado. Mas eu vejo muita gente que lê. A pessoa pode até ler mal, mas lê. Entendi. E no ambiente de internet, as pessoas estão até lendo, rapaz. Pode não ser livros, mas as pessoas estão lendo muito. A escrita, ela aumentou em nível, em quantidade, por conta da internet. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço também para Jane Castro. Ela diz até que o livro é o sapato que com certeza irá se espalhar à humanidade. Meu amigo também, Renan Gomes, ele que é baixista da banda O Livro dos Dias, também acompanhando a gente. Muito obrigado, Renan, por sua participação. E meu amigo Antônio Mário, lá de Salvador, ele te manda aqui uma pergunta. Com o advento do livro eletrônico, Kindle e outros acessos à leitura, você acha que as bibliotecas de menor porte também tendem a se desaparecer ou mesmo ficar sem tanta frequência? Obrigado, Antônio Mário, pela pergunta. Um forte abraço. Antônio Mário, uma figuraça, gente finíssima, muito intelectual, inclusive de peso, que eu achava que era da melancia, mas Silvio me lembrou que Antônio Mário é do Paiaiá. Que pena, que podia ser da melancia ou do raso. Podia ser. Grande abraço, Antônio Mário. O Kindle, o Kindle, tem um Kobo, tem um Leve, que é da Saraiva. Esses leitores, eles tiveram sucesso no início, mas estão cedendo espaço para o livro tradicional. Eles não emplacaram tanto. Pelo menos no Brasil, não emplacaram de modo nenhum. O pessoal não... Claro, é um reflexo também da falta de leitura, e o pessoal ainda tem um apego ao papel. Nós temos uma cultura no Brasil, somos muito apegados ao papel. Eu até vejo o pessoal, a geração mais nova, gente falando que não, vamos lançar o livro digital, mas estamos de olho no livro em papel porque é o que dá mais impacto, para mostrar para parentes, mostrar para amigos, para namorado, enfim. Exatamente. Eu até fiz uma pergunta nesse sentido para o grande Geraldo Prado, que fez a maravilhosa biblioteca que é uma espécie de Nova Alexandria dentro do Paiaiá, que é considerado a maior biblioteca comunitária do mundo. 120 mil livros na biblioteca. Até mandar um abraço para ele. Conheça. É incrível, a biblioteca realmente é muito grande. E eles que há projetos nesse sentido de adaptação. Acho que o caminho, Antônio Mário, é a adaptação dessas bibliotecas para o mundo digital, não digitalizando tudo, que é um custo muito grande, mas deixar meios na biblioteca de consulta e acesso ao livro digital. Só que aí tem um porém, porque como é que a biblioteca vai fazer isso? Mandar uma cópia do livro para o dispositivo daquele que está consultando, daquele que está frequentando a biblioteca. Vai ter que equacionar isso aí, porque o livro, enquanto livro físico, ele está ali, vai ser emprestado, sim, ele retorna. No caso do livro digital, já complica um pouco. A coisa já ficou mais complexa, mas eu sou da ideia dos formatos conviverem. O livro tradicional, o livro digital. Né? É possível isso. Sim, inclusive eu já lancei mão do audiobook. Porque se o e-book não emplacou tanto, imagina o audiobook. Exatamente. Eu até ouvi, aliás, o primeiro capítulo do livro O Mago, de Fernando de Moraes, que é sobre Paulo Coelho. Então tem um audiobook. Se a pessoa, por algum motivo, não quiser mais, às vezes está cansado de ler, Então se a pessoa gosta muito, ela vai criar esses mecanismos todos. E no caso da biblioteca, o ideal é que tenha
esse modo de consulta, até do audiobook também no acervo, para alguém que tenha deficiência visual possa acompanhar o livro nesse sentido. Então tem várias... A ideia é que a biblioteca se adapte e crie mecanismos de novos tipos de consulta para diferentes tipos de gerações. Essa é a ideia. Muito obrigado a todos vocês. Agora são 12 horas 32 minutos em São Paulo. Meu amigo Jailson Carlos, lá em Camaçari. Outro meu amigo também aqui, Denilson de Guarulhos, mandando um abraço por escritor Darlan Zurk, né, que segundo ele nos representa muito bem, e eu concordo. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, vamos tomar uma água aqui. A gente volta em seguida para continuar aqui o nosso papo com o escritor Darlan Zurk. Programa Baiaia do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre, eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? A vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte, surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá, formado em medicina, não podia acreditar ao ver o seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque? Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante e vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos e disseminam sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel, solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada, o amor que ainda tenho é o amor da palavra, é falar e cantar, despertar consciências. Dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido, pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar o mar de gente e mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas. É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas. Escrevo linhas tortas inspirado por alguém que me deu uma missão que eu tento cumprir bem. Escuto os corações como um cardiologista, traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho
de cigarro e de formiga. Eu não sei o quanto eu valho, mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico. E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Fico da riqueza verdadeira que é de graça, como um só sorriso que ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ei, ei, parado você aí. Quem, eu? É, você mesmo, vai pra onde? Vou trabalhar. Que é isso aí, é droga? Não, mas faz quem usa viajar. É o que, arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. O que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar, e ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Eu vendo livros, cara. É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer. E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler. Tem gente que escreve por ego ou só pra fazer firula. O meu texto é simples, sincero. É tinta que sai da medula. Eu chuto as palavras pra fora e elas que vêm me buscar. Num jogo de bola e gandula. Ah, entendi. Quanto é? Vê um aí. Vê um desse aí. É 35. Está de volta! O programa Baiaia é só na Rádio Conectados. Sim, voltamos, 12 horas 39 minutos aqui em São Paulo, bairro do Ipiranga. Muito obrigado, Ramon Rames, Márcia Góes, Edialdo Araújo, minha esposa Gleice Fonseca e Murilo também assistindo a gente. Amo vocês. Você ouviu aí Linhas Tortas com Gabriel o Pensador, essa música onde ele fala do escritor. Eu gostaria também de mandar um abraço para o professor Nilo Reis, ele que é professor de filosofia, está lá em Feira de Santana, parabenizando a rádio e a todos do programa. Muito obrigado a vocês. Hoje a gente está entrevistando aqui o escritor Darlan Zurk, batendo um papo aqui sobre suas obras e literatura nacional. 12 horas 39 minutos 50 segundos em São Paulo. Muito obrigado a vocês que estão conectados com a gente através do site www.radioconectados.com.br. Não se esqueça também que você pode mandar suas mensagens para o WhatsApp da Rádio Conectados, que é o 11 94580 2334. Repetindo, 11 94580 2334. Darlan, voltando aqui, você escreveu um texto aí, né? Sua participação, na verdade, um texto melhor explicando, no livro sobre a tal barata. Fale um pouco aí da Dona Clock, de onde veio a inspiração. Essa barata, ela é esperta mesmo? Dona Clock é mais esperta do que eu. Surgiu essa inspiração porque volta e meia, chegando à minha casa, tinha uma barata. Baratas dizem que se houver a bomba atômica mesmo, as baratas sobrevivem. Essa é a história que contam. E aí resolvi fazer um texto a respeito da barata. Associei a ideia do calor, estava calor na época, um calor que fez em São Paulo, um calor enorme, nossa. Fez frio também, fez um frio incrível ano passado. Aí surgiu essa inspiração. Logo veio a proposta de escrever para Palavras Abraçadas, a coletânea da editora Cortese, que fez parte da Bienal. Da Bienal de São Paulo, de agosto a setembro do ano passado. Excelente editora, uma estrutura muito boa. Até fiz outro lançamento em antologia em dezembro, que é Mais do que Palavras. E está previsto já uma nova antologia agora, se não me engano, em agosto. Os textos já estão prontos. Preciso só mandar, o tempo corrido. Então, novo lançamento este ano.
E no caso da Clock, inspirada nisso, eu tenho uma pitada de crítica social, crítica política no texto, é ambientado nas eleições. Aproveitei para fazer essa brincadeira. E que está no livro Palavras Abraçadas. A coletânea fez muito sucesso na ocasião da divulgação para captar autores, que foi lançado em 3 volumes. 3 volumes. Eu estou no primeiro volume, está em ordem alfabética. E Dona Clock, a esperta Dona Clock, está lá. Eu até quero aproveitar, Silvio, no caso do Fogo de Prometeu, que foi lançado em outubro pela editora Andros, que é uma participação minha também, tem um conto, são contos em torno da figura do semideus Prometeu. Você pode ler um trecho para a gente? gente? Sim, claro. Então a gente vai ouvir agora um trecho aí desse texto do livro Fogo de Prometeu, com a autoria aí do grande e excelentíssimo escritor Darlan Zurk, entendeu? Vamos lá. Fogo de Prometeu, o texto chama-se As Lágrimas de Prometeu, que a ideia de Prometeu é que ele roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. E a punição, para isso, ele ser acorrentado e uma águia, de tempos em tempos, arrancar o fígado ou uma parte do fígado dele. Aí eu vou ler um trecho final em que diz assim, já no final da história, diz assim: uma vez que a missão foi cumprida, ele, no caso Prometeu, retorna para a morada reservada aos semideuses e se lembrou da punição que viria. Chorou no caminho, pois a dor infligida nele não será pequena, porém se confortou diante da felicidade propiciada àquelas pobres criaturas mortais. A posse universal do fogo agora é irreversível. Parou em um rio e salgou com suas lágrimas, sem notar, aquela água da qual pensou em beber. Afinal, a noite e o dia foram super estressantes. Sentado, olhou de relance para o lado e não deu tempo mais nem de molhar a boca. A cavalaria alada de Zeus já esperava por ele. Fechou os olhos por uns 3 segundos e, antes de abri-los, levou um golpe tão violento na nuca que o fez apagar. O fim é só dor, muita dor. Aí está o trecho do livro Fogo de Prometeu, do escritor Darlan Zurk. Eu gostaria assim de te fazer uma pergunta. Pois não. Escritor normalmente é alguma coisa de louco. Diz que de louco todo mundo tem um pouco, né? Sim, mas sim, normalmente escritor diz que tem mais, né? Diz que a cota é maior. A cota é maior de loucura, exatamente. Você costuma escrever muito de madrugada, e aí aproveitando um título de um livro que você participa, a imaginação do escritor é mesmo um abismo? Na verdade, essa é a questão da loucura. Como é uma figura exótica, como eu tinha dito, sobre a questão da escrita, até Pedro me fez lembrar aqui sobre, em relação ao livro Céus de Chumbo, em que eu faço essa mistura. Que a ideia de colocar Nova Açores, o Povoado do Melancia, até foi justamente fazer essa mistura entre a ficção e a realidade. As pessoas se identificam, tem muita estrada, por exemplo, a pessoa se identifica com aquele texto e faz essa mistura que eu fiz com a ficção, que virou, na verdade, um conto. É um chamariz até para aqueles que estão envolvidos na cidade, aqueles que têm alguma ligação. E como uma figura exótica, é comum a gente associar realmente essa ideia da loucura, a pessoa está realmente fora dessa realidade. Ele cria uma realidade no livro, tal, mas ele próprio estaria fora dessa realidade. O escritor, de certo modo, ele não nega essa possível loucura, porque isso compõe a imagem dele. A imagem dele fica até aparentemente mais agradável, uma figura diferente. Tá? Ele não se preocupa muito com isso. Mas claro, tem autores que são realmente loucos, tem autores que são normais. Eu pelo menos me considero na normalidade. Mas é aquela história... Mesmo com essas loucuras, você considera na normalidade. Exatamente. E o caso do Alenice de Machado de Assis, que é uma grande influência minha no Machado de Assis, entre os autores, que ele próprio via loucura em todo mundo, não via nele, e acabou que a loucura nele foi identificada, enfim. E no caso eu sou muito notívago, gosto muito da madrugada porque tem muito silêncio.
Também não gosto de acordar muito tarde, porque se eu acordar tarde eu perco o dia. Sim. Um hábito que até herdei dos meus pais é dormir quando eu posso. Depois eu dormir um pouco, cochilar um pouco depois do almoço. Isso aí salva o fato de eu ter dormido tarde e acordado um pouco mais cedo. Então, manias temos. Eu tenho minhas manias, gosto muito da madrugada para escrever, mas a ideia é que, primeiro, a escrita seja algo tão profissional que não precisa tanto de inspiração para ser feita. Ela nasceria só por simples compromisso de ter que escrever, como eu tenho um compromisso agora, no caso da Andros, de mandar mais textos. E não precisaria esperar a inspiração, porque senão, se ela não vier nunca, aliás, dificilmente eu conseguiria honrar os compromissos. E agora, a ideia da loucura é uma imagem que nos interessa, é uma imagem que alimenta nossa imagem e nos diferencia. Mas, claro, tem autores normais, autores loucos, tem tudo, como você falou, tem tudo um pouco. Agora, eu gostaria de... A Folha de São Paulo te citou como muito crítico. Eu gostaria que você falasse um pouco do que se tratava isso aí. E no caso da Folha e até outros jornais, por exemplo, eu acompanhava muito o Jornal à Tarde. E é comum, de tanto acompanhamento, até se identificar, o fato de eu lia muitos jornais e claro, ler os livros, me identifico tanto com essa área, os leitores acabam tendo um contato, escrevendo, conversando com os próprios colunistas ou editores dos jornais. E num contato que eu tive, no caso da Folha, um contato que eu tive com o excelente jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, um grande jornalista da Folha, que depois, salvo engano, ainda é professor, acho que até hoje é professor universitário também. Aproveitar, antes que eu esqueça, você mencionou o Denilson, um abraço para Denilson, meu primo, até almocei com ele ontem. Ele disse, vou acompanhar, amanhã eu tô conectado. Grande abraço, Denilson. E o professor Nilo, foi uma excelente influência, você citou logo no início que ele mandou uma mensagem, eu não pude conseguir a tempo o áudio para repassar, mas é uma grande influência, professor Nilo, professor de filosofia, tive o prazer de conhecê-lo em feira, também abriu portas para mim, foi um outro mestre incrível, e é uma sumidade em David Hume, dois filósofos que não são fáceis, que é David Hume e Maquiavel. O Antônio Mário que está falando sobre loucura e normais, assim, ele falou que os anormais somos a maioria. Ainda, né? Provavelmente, na porcentagem da população aí, devemos ser maioria. E a ideia da loucura nos alimenta mesmo, essa imagem. Agora, claro, eu tive uma fase, por exemplo, CDF na escola, é uma imagem que atrapalha, como eu estava falando na questão do namoro, atrapalha o namoro. Exatamente. Aproveitando aí, você que é escritor, o que você acha aí das mudanças aí, da nova ortografia? Olha, a ideia eu lembro que eu quando saiu a história da nova ortografia, eu era estudante, se não me engano, ginasial. Eu até me juntei com um grande amigo meu, que conheço desde a 5ª série, sou amigo até hoje, que é Luciano Robson. Não sei se ele está ouvindo, mas mando um grande abraço para ele. Depois até aviso que ele foi citado, para que ele pegue a gravação. E eu fui contra, nos juntamos, procuramos pelo menos alguns professores, fizemos uma baixa-assinada, sabe? Aquela coisa de jovem querer mudar o mundo. Não, tá. A primeira coisa que o jovem pensa, não, o mundo está errado, precisa mudar e eu sou aquele que vai mudar. Essa é o ego do jovem é muito grande. E aí, na época da reforma, eu imaginava que fosse uma influência de Portugal sobre o Brasil, não era o contrário. Depois que eu fui entender melhor, era uma influência, justamente Portugal era contra essa ideia da reforma, porque, entre outros medos, era de que muitos livros brasileiros desaguassem lá e até o mercado de livros em Portugal ficasse restrito. Mas depois eu fui estudar melhor, na verdade a reforma em vários aspectos é muito boa. Claro, muitos dizem que não precisa, a língua ela é viva o suficiente para se adaptar sozinha. Inclusive alguns escritores ainda relutam, né? Eu conheço vários... exatamente. Eu conheço um autor de Portugal que ele fala que não vai usar, e ele escreve para mim na ortografia antiga. Mas não tem jeito, se é oficial, a coisa já... Claro que não pegou todos os países de língua portuguesa, mas já é um fato dado. Eu só
achei ruim a parte do hífen, que a ideia da reforma seria simplificar. E não simplificou de todo. A parte do hífen, por exemplo, que sempre causa alvoroço nos estudantes, causava e causa para mim também, é que não simplificou. Pelo contrário, ficou mais complicada a parte do hífen. Então a reforma que não simplifica ou não ajuda é complicado. Mas no geral eu aprovo. São 12 horas e 52 minutos em São Paulo. Estamos aqui batendo um papo hoje com o escritor Darlan Zurk. Darlan, a gente falou no primeiro bloco sobre quadrinhos, né? Certo. Você passou num concurso, foi isso? Conta um pouco dessa história, participar de um programa de rádio, você participou dos Trapalhões e depois você participa também sobre a Mônica, a Turma da Mônica. Dá uma resumida aí pra gente sobre isso. No caso dos gibis, é aquela influência que eu tinha citado sobre o ambiente familiar, e na Melancia não era fácil. Melancia não tem banca, é uma zona rural, e na cidade tinha. Na cidade é fácil encontrar, mas nem sempre eu tinha acesso. Meus tios traziam. Tem tios que trazem, no caso do tia Ruth, mando um beijo pra ela, o saudoso tio Giba, que fornecia alguns gibis, alguns amigos, amigos de meus pais também traziam, meus pais também compravam de vez em quando, até o pessoal que morava lá comigo na Melancia na época, eu montei uma gibiteca alugada, gibis alugados. Eu até tem esse lado empreendedor na época. E no caso dos gibis, a grande influência dos gibis, Turma da Mônica é fantástica. Turma da Mônica é um dos melhores gibis do mundo. A gente pode se orgulhar nesse aspecto, sendo bairrista, né? Porque tem mania de, eu me orgulho de ser baiano. Não precisa se orgulhar de ser baiano. É bobagem, porque é um bairrismo que todos nós somos seres humanos. Não precisa dessa distinção. Sim. Mas se tiver que se orgulhar de alguma coisa, o gibi é algo impressionante, né, criado pela cultura brasileira. Apesar de ser uma cultura que lê pouco, mas você vê que paradoxo, a gente tem uma criação incrível, no caso do gibi da Turma da Mônica, e na época de adolescente e criança circulava muito gibi dos Trapalhões, que tinha uns traços fantásticos. Era a revista dos Trapalhões pela Editora Abril, que teve uma versão na Editora Block. Aí eu participei desse concurso de desenhos, ganhei, tive a felicidade de desenhar, mas na época eu desenhava, deixei os rabiscos de lado. Acho que eu interpreto como uma criancice mesmo, não tenho tanto talento, vejo hoje que eu não criava, eu copiava mais os desenhos do que criava. Sim. Acabei ganhando esse concurso, depois teve um projeto recente da Turma da Mônica, de criação de personagens, que eu participei, até depois consegui concluir o gibi e recebi em casa, até trouxe trouxe um exemplar, inclusive, dessa edição dos Trapalhões. Sim, legal. E trouxe essa da Turma da Mônica. Perfeito. Participei também de um projeto semelhante ao da Turma da Mônica, que é o Show da Luna, que isso aqui já não é a geração do meu sobrinho que tem 4 anos, não é mais, inclusive, da geração do meu outro sobrinho, Abel, no caso da geração de Neto, que é o filho de Dênio. E, no caso, participei desses gibis, acalento o desejo de ser a roteirista de alguma história no futuro, mas isso é um projeto para depois, que não é muito fácil. E aí essa ligação entre jornal, gibi, livro, agora se adaptando para texto da internet, enfim. É uma mistura, é aí que nasce a loucura do escritor. Aí que nasce a loucura do escritor. Para qual escritor brasileiro você daria um prêmio Nobel de Literatura? Rapaz, essa pergunta não é fácil. Eu lembro que você fez uma pergunta dessas para um jornalista da Veja aqui. O Sérgio Martins, meu amigo Sérgio Martins, aqui eu mando um abraço. É uma pergunta muito saia justa, porque tem tantos autores, rapaz, que assim, são várias vertentes. Tem aquele autor mais regional, que seria uma temática mais regional, no caso Graciliano Ramos. Tem um autor que já abrange um ambiente mais urbano, no caso de Machado de Assis. É difícil escolher, apontar um, é complicado, viu? Tem tantos. 12 horas e 56 minutos em São Paulo. Nós estamos chegando ao final do programa Paiaiá na Conectados. E para encerrar aqui, Darlan, eu gostaria que você deixasse aí para todos os ouvintes onde ler seus textos, onde encontrar teu livro. Gostaria que você falasse para todos os ouvintes aqui, como última saudação aí. Os livros eles estão à venda na internet. Engraçado que dessas versões todas não saiu nenhuma versão digital ainda, apesar eu sou entusiasta da versão digital. Eu acho que tem que ter esse formato também. Eu leio na versão digital, embora a tendência de ler ainda nos livros, no papel, seja maior,
mais confortável em certo aspecto. Mas também tem a praticidade do livro digital. E no meu site, Darlan Zurk, Zurk com C de casa no final, darlanzurk.com, lá tem uns banners citando onde encontrar cada livro. Tem Agora, para citar especificamente as livrarias, tem a livraria Asa Bessa, Bessa é com C cedilha, que fica em Pinheiros. Tem também a loja virtual da livraria Asa Bessa. No caso de site, tem o Mercado Livre. No meu site tem a lista inteira, mas se for citar especificamente, tem o Mercado Livre, tem a estante virtual, que é a maior reunião de sebos do país, a estante virtual. Os livros estão lá. Quem tiver interesse em adquirir pela internet, se não, pela livraria Asa Bessa, que fica em Pinheiro. Uma parte dos livros está na livraria Asa Bessa. Darlan, muito obrigado por sua participação aí. Eu que agradeço obrigado pelo convite, mesmo por um prazer. ter aceitado. Essa é uma satisfação muito grande. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí pela audiência. E estamos aí, à tua disposição que precisar. E parabéns pelo programa. Já um ano de sucesso. Estamos aí. Vida longa aí. Abraço. Muito obrigado também meu amigo Antônio Mário, ele que falou que daria um prêmio no passado se fosse para Jorge Amado, como não está vivo, sim. ele daria para Antônio Torres. Muito obrigado também Paulo prêmio. Diniz, lá em Recife, Edilene Cruz Joaquim Prado. Muito obrigado a todos. Não se esqueça, no próximo sábado estaremos de volta com Pedro Cardoso da Costa falando sobre a cultura da sujeira. A todos vocês que acompanharam até agora, o meu muito obrigado. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana a todos. Eu volto sábado. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Como ver um paiaiá, muito prezado de ser cara.